Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma edição do nosso Pizza Cripto, o programa em que a gente come pizza e fala de cripto. Meu nome é Rafael Lara e estarei aqui comendo uma pizza de pepperoni hoje com o grande Paulo Guilherme lá do PeerBR. Paulo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Pizza Cripto. Muito obrigado pelo convite, Rafael. Um prazer estar aqui. Primeiro que eu vou te perguntar, a pergunta que eu sempre faço pro pessoal, por que você escolheu o pepperoni? Que a gente aqui, pra galera de casa que não sabe, a gente sempre pergunta pro entrevistado antes qual é o sabor que eles querem. E a gente sempre recebe respostas muito diversas. A Yara Tamires, por exemplo, que veio aqui, ela falou assim, você tem de estrogonofe? Aí eu falei, eu ainda não odeio minha vida a esse ponto. Então, não tem estrogonofe. Pode ser mussarela, então. Então, fala pra gente, por que você escolheu o pepperoni? Era pepperoni ou mussarela que você escolhia, né? A gente acertou a sua favorita ou não? Acertou. Pô, você também ia falar que não ia acertar no mesmo, não. Eu morei muito tempo nos Estados Unidos e eu comia pepperoni quase todo dia lá. Então, minha favorita, sim, por muito. Você morou onde nos Estados Unidos? 4 lugares diferentes. Morei na Flórida, na Carolina do Norte, em Seattle e Naples. Qual desses 4 é mais legal? Flórida em geral, morei em algumas cidades na Flórida. Mais quente, né? Mais quente, mais normal, parecido com o Brasil, né? E o que você vai fazer lá? Faculdade lá. Faculdade? Entendi. Você fez faculdade do que lá? Eu fiz empreendedorismo e psicologia. Empreendedorismo e psicologia. Não é a mesma faculdade que o Thiago Leifert fez, não? Não sei. O Thiago Leifert fez isso daí. Ele fez na Flórida, né? Mas acho que não foi na mesma. Eu fiz na Lynn University, em Boca Raton. Entendi. E você recomenda a galera estudar nos Estados Unidos? Com certeza, é muito legal. Mesmo. Foi naquelas festas lá, estilo American Pie. Sim. Gente maluca. Aquele Projeto X, sabe aquele filme? Sim. É bem parecido. É legal. É bem legal. E é por isso, por você gostar de muito risco, volatilidade, você escolheu criptomoeda. Com certeza. Foi durante a faculdade mesmo que eu conheci criptomoeda, então... Foi bem legal. Como é que foi isso? Cara, meus amigos estavam falando de Bitcoin no final de 2017, aquele bull run bem famoso que a gente teve, né? E, falou Bitcoin, o que é isso? Eu fui abrir uma conta na corretora, né? E comprei um pouquinho. E aquele pouquinho que eu comprei foi para metade do preço depois de uma semana. Falei, isso aqui é muito estranho, né? Volatilidade forte. Aí, depois disso, eu nunca mais parei de estudar o mercado. E aí, acertou alguma vez? Acertei bastante. Depois disso, eu estudei bastante em 2018, né, que foi o ano do bear market, 2019, 2020 também, foi um ano bem complicado, mas foi bom porque deu para estudar bastante sobre os projetos e tudo mais. Então. Agora, você falou que você fez faculdade na Flórida e depois morou em outros 3 lugares. Sim. Por quê? Eu estava trabalhando em diferentes lugares, eu trabalhava lá... Eu joguei tênis também na faculdade, com bolsa, sim. É mesmo? Você era bravo do tênis? Sim, eu consegui bolsa lá na faculdade, então foi bem bacana. E eu consegui um emprego no tênis tênis management, então eu tomava conta das academias, parte administrativa, e eu tinha que viajar bastante. Basicamente Qual? Mouratoglou? Exato, eu adoro Mouratoglou. Que é o técnico francês, o mais famoso. Da Selene e da Vênus, não é isso? Exatamente. Ele é bravo. Ele assiste a gente direto. Vamos dar um abraço pro Mouratoglou. A gente aqui. E a José Mourinho também. Todo mundo. É porque lá tem eu sei do Mouratoglou por causa da série lá do Netflix, lá dos técnicos. Tem lá, acho que é The Playbook o nome da série. E o Mouratoglou fica falando muito sobre estilo de administração de coisas, estilo de como lidar com pessoas muito voláteis, como por exemplo a Serena e a Vênus, né, que no meio do nada podem acabar quebrando uma raquete no meio do nada porque erraram, né, um movimento. Como é que você acha que o tênis te ajudou a analisar criptoativos? Cara, eu acho que o principal foi ter calma de não comprar qualquer coisa que você vê pela frente. Então, muitos investidores normalmente compram a primeira moeda depois de 1 ou 2 dias de pesquisa. E eu acho que essa calma de entender o que você está investindo, o tênis me ajudou bastante. Aquela frieza, né, de você entender a jogada no tênis é bem parecido com você entender o que aquele projeto, aquela criptomoeda traz de novidade ou os riscos. Então, realmente foi mais nesse sentido. E você começou a jogar tênis aqui no Brasil? Comecei aqui no Brasil. Como é que foi? Você foi federado? Federado, fui confederado, joguei pelo Brasil na América do Sul, quando eu tinha 14 anos. Foi bem bacana. Então, desde os 10 eu jogo tênis e joguei quase profissional, né? Então... Por que parou? Porque eu comecei a trabalhar, né? Entendi. Perfeito. Mas eu ainda continuo jogando, ainda jogo bastante. Entendi. Eu não vou querer jogar tênis com você, nem lascando. Tem gente aqui na Faria Lima que tem muito esse hábito de querer jogar tênis. Um beijo pro Nicolau Eloy, inclusive dono do PP, que ele pode direto story jogando tênis lá. Vocês podiam jogar um dia um contra o outro lá. Eu sou time Nicolau, que representa essa empresa assim, ó. Amor na camisa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre cripto, Paulo. Porque assim, isso é uma coisa que eu estava conversando até esses dias com o Luiz Pedro, lá da Nord, amigo muito grande meu, e ele tá viajando lá para os Estados Unidos. E ele falou assim, não, cara,
é bizarro o quanto que criptomoeda é muito mais aberto, muito mais popular lá nos Estados Unidos do que aqui no Brasil. Você concorda com isso? Com certeza. Eu acho que até pelo a maioria do conteúdo ser em inglês, né? Então, as pessoas de lá, os maiores produtores de conteúdo começaram lá. Então, realmente, lá, desde 2016, 2017, era uma febre bem grande. E eu vejo que aqui no Brasil se difundiu um pouco mais do ano passado, ali no 2020, na pandemia. Então, realmente, lá a informação chega antes. Então, é bem mais difundido, com certeza. E por que você acha que a gente está tão atrás nesse sentido? Porque o Brasil, ele é muito engajado com cripto, né? A gente está falando antes aqui fora do ar sobre os eventos de cripto, sobre esse tipo de coisa. Sempre está muito lotado, é muito legal sempre ver isso. E a gente também sabe que o Brasil tem, por exemplo, um engajamento muito grande com NFT, né? O Brasil acho que é o segundo ou terceiro país que mais consome NFT, né? O povo brasileiro consome muito NFT. Então, por que a gente ainda não adentrou isso? É uma questão de economia real. Por exemplo, a gente tem 220 milhões de brasileiros. A gente tem muita cidade interior que não tem nem acesso à tecnologia básica. Imagina blockchain e esse tipo de coisa. Então, para você conseguir chegar naquela pessoa lá é muito mais difícil. Então, você acha que é mais ou menos isso? A gente ainda não conseguiu adentrar direito na economia real? Eu acho que por ser um assunto muito complexo, ainda os influenciadores estão fazendo um trabalho excelente de facilitar o entendimento desse conteúdo, mas eu realmente acho que quanto mais fácil for das pessoas entenderem o que é blockchain, o que é cripto, mais as pessoas vão entrar no mercado e conseguir fazer os primeiros investimentos e entender a tecnologia. Tá. Então, eu acho que é mesmo essa barreira do entendimento da complexidade do mercado. Tá. E agora, falando um pouco sobre o PeerBR, há quanto tempo você está lá? 4 meses. 4 meses? E aí, como é que tem sido? Muito legal. Bastante trabalho. Você também não vai falar mal da empresa. Não, mas é excelente, Lucas. Então, é muito bacana. A gente, tá um ano muito bom. A gente tá com vendas excelentes, com produtos novos. Realmente tá muito bom. E o que vocês fazem lá? A gente, o PeerBR, né? Eu tenho o Grupo GCB, que é uma holding do mercado financeiro com diversas empresas, mas no grupo eu fico mais no PeerBR, que é uma plataforma de ativos alternativos, né? Então a gente tem diversos ativos tokenizados, a gente tem várias criptomoedas, precatórios, consórcios e diversos outros investimentos. Token. Então, por exemplo, a pessoa tem um precatório e aí ela vai receber esse precatório. Só que fica naquela enrolação danada. E aí, então, vocês tokenizam aquilo para poder vender, é isso? Exato. Mais ou menos assim, para facilitar, mas no caso da pessoa não ter toda a complexidade de conseguir investir num precatório, a gente consegue a partir de R$10. Qualquer pessoa entra na plataforma e consegue comprar um pedacinho daquilo. Esse é o grande diferencial. Precatório, consórcio, criptomoeda R$15. E dá dinheiro precatório em token? Com certeza. Dá ali uma média, no mínimo 1,5% a 2% ao mês. Tá bom. Então é bem interessante. Nossa, dá uma rentabilidade bem legal. 24% ao ano. Exato. Muito bom. E a garantia que você vai receber o dinheiro é muito alta, né? Porque é o governo que está por trás desses precatórios. Agora, sobre essa escolha de precatórios até mesmo para se investir, porque isso era uma coisa que eu não entendia muito. E aí, uma vez eu conversei lá com o Vitor Cajano, lá da Hearst, que acho que é gerente de... Um beijo para ele, inclusive, tô esperando aqui também. E ele estava me falando sobre o quão difícil é, por exemplo, a gente escolher precatório, porque você tem estados e estados. E tem precatório federal, você tem precatório estado de São Paulo, que em teoria é um bom pagador, estado do Rio, que depende do ano, estado, valeu, meu Rio de Janeiro, valeu, estado do editor aí. Então, como é que vocês fazem esse tipo de escolha? A pessoa, sei lá, fala assim, invista em precatório aqui. Ela coloca R$10 e ela não sabe qual que é o precatório. Ou se tem um precatório específico. Tem todas as informações do precatório, os contratos, todas as informações sobre aquele processo. Então, a gente tem uma transparência muito bacana e a pessoa sabe que precatório que ela está investindo na plataforma. Então, é bem transparente, né? Você tem que entender qual é o processo que você está entrando e o porquê daquele precatório ter acontecido. Então... E agora, você falou de precatórios, quais são os outros? Consórcios também. Consórcios? Como é que funciona isso daí? Cartas de consórcio. Então, você também, a partir de R$10, você consegue comprar um pedacinho e você vai receber a partir do vencimento, né? Então, depois, normalmente, de 1 ano e meio a 2 anos, você consegue receber uma rentabilidade bem razoável, né? Bem robusta, e depois, no final, você consegue ter aquilo parecido com o precatório. Então, agora, 1,5% a 2% ao mês. O precatório, ele também só vai te dar quando for pago. Sim. Entendi. Então, esse 1%, 2% ao mês, na verdade, você está fazendo o cálculo de quanto ele vai te dar lá na frente e dividir pelo número de meses que estava no coisa. Exatamente. Entendi. E a pessoa não pode vender nesse meio tempo? Não.
né? Então, para ela receber a rentabilidade, ela tem que segurar o ativo até o final. Tá. Então, E agora no mercado de criptomoedas lá para vocês, como é que tem sido tudo isso? Porque assim, token, cripto, a gente também analisa de outra maneira. Como é que tem sido isso com esse mercado tão em crise que a gente está vendo? Né? A gente está vendo um mercado com o Bitcoin a $15 mil, que era uma coisa até mesmo inimaginável para alguns. Né? Muita gente achava que o Bitcoin, quando bateu 70 mil, ninguém imaginava que ele ia voltar aos 15 mil. A gente está falando, o quê? 7 vezes abaixo do all-time high, 6 vezes abaixo do all-time high. Desculpa, pessoal de casa, 5 vezes. Desculpa, pessoal de casa, eu sou de humanas. Enfim, Paulo, manda bala. Não, realmente, criptomoedas é um ativo novo na plataforma, tem menos de 2 anos, e as pessoas, realmente pessoas que estão investindo em outros produtos e buscam diversificar a carteira. Então, realmente, não é o nosso principal ativo no momento, mas realmente a gente vê um crescimento muito grande e um potencial de trazer novos investidores muito grande na plataforma. Então, hoje a gente oferece Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, diversas outras moedas, e a gente também planeja trazer mais outros tipos de ativo, também ativos tokenizados que não são necessariamente cripto, alguns fan tokens, enfim. A gente quer que seja uma plataforma que você consiga investir em qualquer ativo no mundo cripto de uma maneira fácil e rápida a partir de R$15. Então, tá. É bem interessante. Agora, falando um pouco sobre como o PIEBR funciona hoje. Porque são 2 mundos um pouco diferentes. Não? Tokenização, a gente vê até empresas que mexem com tokenização e não mexem com compra de cripto, de fato, e é uma parte como se fosse uma corretora. Exato. Então, como é que tem funcionado isso para vocês? Principalmente assim, porque me parece que, ao mesmo tempo que é uma tomada de risco, também não é uma tomada de risco por conta de diversificação. Né? Então, é uma tomada de risco porque você está em 2 campos que, obviamente, são muito voláteis quando o mercado principalmente está em queda, ao mesmo tempo que, como se diversifica o risco, a pessoa não necessariamente o mercado de precatório vai mal quando o cripto vai mal. Exato. Né? Esses outros ativos, eles são a prova de bear market, né? Então, você não depende muito do mercado para receber a rentabilidade, e o criptoativo em si, você compra o ativo, a gente não está dando uma rentabilidade em cima daquele ativo. É realmente para você ser dono do ativo e poder se expor àquela classe. Então, realmente, eu acho que o legal do Peer é que a gente consegue oferecer investimentos para todos os tipos de investidor, né? Então, não só para o cara muito conservador ou o cara que gosta do risco. Então, você consegue fazer uma carteira diversificada com os ativos do Peer. Tá. O que você tem achado desse momento do Bitcoin? Cara, eu acho muito incerto, né? Então, tem diversas coisas que estão acontecendo que a gente não sabe, né? Então, eu acho que essa incerteza é o que está fazendo o mercado lateralizar e cair bastante. Tá. E Ethereum, o que você está achando? Bem parecido. Igual, cara, né? Eu acho que teve o problema da Grayscale, né, do Bitcoin, então a gente não sabe realmente se eles tinham os Bitcoins ou não, então tá bem incerto, e o Ethereum acaba caindo junto, né? Então teve o merge, que foi muito bem sucedido, mas depois disso a narrativa um pouco que desapareceu e começou a corrigir bastante o preço. Então eu realmente acho que está num momento excelente para as pessoas começarem a investir nessa classe de ativo, claro, com calma, né? Não colocar tudo de uma vez, porque a gente sabe que sempre pode cair um pouco mais, né? Claro. Então... porque eu ia te perguntar justamente sobre isso, porque é igual a gente estava falando hoje mais cedo no fechamento do mercado, fechando o pregão, inclusive se você ainda não conhece, a gente vai lá, assiste o fechando o pregão, segunda a sexta, a partir das 6 horas da tarde aqui no BP Money, a gente fala sobre o fechamento do mercado financeiro tradicional. E eu estava conversando lá com o Bruno Komura, que é lá da Ouro Preto Investimentos, justamente sobre a diferença entre análise técnica e análise fundamentalista. Né? Vai comendo aí, pode comer que eu vou explicar para a galera de casa o que é análise técnica e análise fundamentalista. Bom, gente, análise fundamentalista. Análise fundamentalista é análise, vamos pensar assim, análise mais do povo de humanas. Certo? Você que é de humanas, quer entrar no mercado, vai para análise fundamentalista primeiro. Por quê? Porque ela é basicamente você entender, primeiro, o que é aquela empresa, qual que é o mercado que ela está inserido, seus competidores. Então é mais, entre aspas, mais legalzinho de aprender. É mais didático de aprender para quem é de humanas. Né? Então, você, por que a Disney está mal? Ou por que a Disney tá bem? Porque o CEO dela saiu, entrou um outro CEO que eles gostam mais, Marvel tá mal, bababá. Então, existem motivos para aquilo ali. Você vai fazer um cálculo chamado valuation para entender se o preço daquela ação corresponde ao que a receita, lucro, enfim, e a perspectiva daquela empresa que ela te dá fazem sentido, certo? Beleza, isso é análise fundamentalista. Análise técnica, aí já é a parada com gráfico.
Então você olha o gráfico, você vê força compradora, força vendedora, como é que o mercado está se movimentando em relação àquilo ali, o volume total de negociações daquele dia, para saber se o timing para você entrar naquele mercado é bom ou ruim, certo? Certo. Bom, então falando um pouco sobre... eu expliquei direitinho? Perfeito. Bom, explicando um pouco sobre análise fundamentalista e análise técnica. Não parece que o mercado de criptomoeda, principalmente com Ethereum, está muito técnico e pouco fundamentalista? Porque no fundamento, no projeto de Ethereum, ele já tinha feito a atualização. Faria sentido fundamentalisticamente, acho que está errado essa palavra, acho que é fundamentalmente, ele cair se o demerge vai estar errado. Se o demerge for um sucesso. E mesmo assim ele está caindo. Ou seja, de duas uma, ou o preço estava esticado antes, ou o pessoal está avaliando errado agora. Qual das duas você acha? Eu acho que estava um pouco esticado antes, porque o mercado sempre precifica antes, né? Então, tem a narrativa que, vai ter o merge, todo mundo estava muito animado, que vai ficar deflacionário, que vai emitir menos do que estão queimando para transferências. Então, realmente é mais nesse sentido de você entender que o mercado sempre precifica antes e automaticamente, depois que dá certo, ele acaba vendendo quando o evento acontece. Então, eu acho que estava um pouco esticado. Tá, mas e agora? O patamar de preço do Ethereum faz sentido para você? Cara, eu acho que agora tá bem descontado. Eu acho que agora tá realmente num preço muito bom para você iniciar. Né? Tiraram bastante. Entendi. Realmente tá bom para iniciar aí. Tá, e aí em relação, por exemplo, ao projeto do Ethereum, né? Porque a gente sabe que veio agora o The Merge, vai vir o The Verge, The Surge, alguma coisa com Urge aí. Acho que deve ter The Urge também, enfim. Ou seja, o projeto do Vitalik, você acha que o mercado ele tá um pouco em perigo quando acredita muito na cabeça de uma pessoa só? Ou seja, o Vitalik lá atrás, quando teve o primeiro hard fork do Ethereum, para quem não sabe o que é hard fork foi um plebiscito, como se fosse um plebiscito, que o Ethereum fez lá atrás, porque tinha tido algum erro lá no sistema, não lembro de cabeça agora o que tinha sido, mas eles criaram dois Ethereums, o Ethereum Classic e o Ethereum normal. O Ethereum Classic é o Ethereum que continuou mesmo com aquele erro. Então, as pessoas falam, não, eu quero que continue assim, então tudo certo. O Ethereum normal, que é o que o Vitalik defendeu, e é o que o Vitalik é o criador e gestor até hoje, ele falou assim, não, vamos dar um passo para trás, vamos corrigir esse erro aqui, mesmo a gente perca o tempo agora, mas porque o negócio vai desenvolver mais para frente. O cara estava certo, o Ethereum hoje é a segunda maior criptomoeda do mundo, utilizada amplamente em vários lugares. O Ethereum Classic é, minúsculo. E agora, de novo, aconteceu isso de novo. Teve gente falando assim, não, o The Merge vai dar errado, o Vitalik dá errado, blá, blá, blá. Deu certo. O cara conseguiu diminuir 99% a energia que era gasta. Inflação, né? Também. Inflação. Então, assim, até o que o... esqueci quem foi aqui no programa que falou isso, que antes era como se fosse uma rodovia e que tinha um monte de carro passando e só tinha um pedágio. Agora tem vários pedágios no meio para conseguir acalmar o negócio. Ou seja, você torna o negócio muito mais acessível para o sistema rolar. Então, você acha, ao mesmo tempo, você acha que isso é meio perigoso? A gente começar a confiar muito num cara só que tem ainda a predominância na segunda maior criptomoeda do mundo? Cara, eu acho que o Ethereum como se fosse um computador gigante. Então, ele está muito descentralizado no momento. Então, eu acho que você confiar no Vitalik não significa confiar no Ethereum e vice-versa. Eu realmente acho que hoje a blockchain está muito robusta, a blockchain do Ethereum. Tem diversos validadores ao redor do mundo. E eu realmente acho que tá seguro, né? Você investir no Ethereum, mesmo que você não goste do Vitalik. Isso que é o legal do Ethereum. Você não precisa... Como o Bitcoin também, não tem um ponto central, né? Claro que ele é o fundador, é claro que o que ele fala importa, mas hoje existem tantos projetos que estão sendo construídos com o Ethereum que esse risco já diminuiu bastante. Mas o fato das pools, por exemplo, de mineração, você tem pools aí, empresas de pool, que você vai pegar o endereço IP, por exemplo, do Ethereum, e ela tem grande parte da porcentagem de Ethereum, isso não é meio perigoso? Com certeza. Eu acho que esse é o maior perigo do Ethereum, é essa centralização dos validadores. Eu acho que quanto mais descentralizados os validadores, mais gente estiver rodando Node, melhor. Melhor para a blockchain, para a saúde dela e para evitar esses ataques que podem acontecer quando tem algum mau ator no mercado que queira derrubar a blockchain. Agora, quando a gente olha, por exemplo, o Vitalik no meio disso tudo, ele não está meio não ligando para isso, assim? Porque é o principal risco do cara, né? Porque
Ethereum, querendo ou não, é uma rede já comprovada. Assim, ela hoje ela, né, você não precisa de cartório mais, né? Você tem um sistema de contratos inteligentes, você tem jogos que conseguem funcionar na rede da Ethereum, você tem infinitas coisas, na verdade, acontecendo na rede da Ethereum, porque ela é uma rede de expansão. Então, o Vitalik não está falando um pouco sobre essa coisa dos pools de mineração, e ao mesmo tempo, assim, ele não está entre a cruz e a espada nesse sentido, porque se ele, por exemplo, dá um tiro contra os pools de mineração, um pool que tem, sei lá, 20% da cripto dele, pô, é como se fosse o Ibovespa um dia a Petrobras cair 30%, pô. Entendeu? É uma paulada no meio. É bem complicado. Eu nem consigo imaginar a posição que ele está agora ele não, é difícil você criticar uma coisa que tem tanto valor na rede. Então, ele criticar as pessoas que estão validando as transações não é, na minha visão, a melhor coisa a se fazer, né? Mas também ele tem que ser honesto e transparente com o que está acontecendo. Então, eu vejo ele falando muito bem sobre outras coisas que aconteceram no mercado, como falar sobre o que aconteceu com o Luna, os perigos que aconteceram, sobre diversas outras coisas que colocaram em risco mesmo o mercado, mas eu vejo ele falando um pouco sobre Ethereum, sobre esses riscos que o Ethereum corre. Não sei se porque ele tem algum conflito de interesse ou não, mas realmente eu não vejo ele falando muito. Falando um pouco sobre risco, agora o mercado está despencando porque teve a história da FTX. Né? O Sam da FTX fez besteira lá, alavancou muito, né, com o dinheiro dos clientes sem avisar. Bilhões, eu acho que foi 13 bilhões de dólares. Até mais. Mais que 13. Muito dinheiro. E fica a pergunta, será que as outras corretoras não estão fazendo isso? Será que, por exemplo, a Binance não tem esse problema? A Huobi, a Coinbase? Enfim, o que você está achando desse momento, principalmente depois da história da FTX? Eu acho que é um momento de muita cautela, da gente entender realmente o que aconteceu, que às vezes as exchanges, as corretoras falam, não, a gente tem a prova das reservas, mas eles não têm a prova de quanto eles devem, quanto eles pegaram de empréstimo utilizando aquelas reservas. Então, esse é um ponto muito importante, da gente cobrar as corretoras a mostrar não só o quanto de moeda que ele tem, se eles têm 1 para 1 com todos os clientes, mas o quanto eles têm de dívida utilizando aquelas criptomoedas, por exemplo, se eles usarem como garantia no protocolo de DeFi. Então, esse tipo de transparência que é mais importante até do que só mostrar as provas de reserva de quanto eles têm em caixa, né? Então, isso é bem importante. Agora, falando um pouco sobre a história ainda do cara da FTX, do Sam, porque é um negócio muito maluco que aconteceu ali. Né? Até porque agora apareceu a menina lá, esqueci o nome dela, a nerd de matemática. Qual Caroline? A Caroline. Explica pra galera o que a Caroline fez, ô Paulo, só pra galera ter uma noçãozinha do que rolou. Sei que você ia resumir toda a obra pra galera não ficar boiando também, porque a galera é igual meu sogro. Meu sogro só chegou pra mim e falou assim: Rafael, que ele sabe que eu adoro criptomoeda, falou assim: você viu que o cara da FTX perdeu muito dinheiro? Eu falei: pois é isso, esse foi o papo da galera. Então, o que aconteceu ao todo aí, se você puder explicar pra galera? Com certeza. Eu diria que foi o maior escândalo financeiro da história. Isso que aconteceu com a FTX, que basicamente iniciou em 2019, era uma corretora muito boa no início, e o CZ, o CEO da Binance, investiu na FTX, né? Então ele tinha uma grande quantidade de ações da empresa, e a empresa cresceu muito rápido, fez diversos investimentos, comprou diversas empresas do mercado cripto, e ninguém sabia como eles conseguiam tão rapidamente ganhar esse market share enorme. Né? E começou a ficar um pouco estranho agora nesse ano, porque, resumindo muito a história, né? Nas últimas semanas, o Sam começou a postar no Twitter diversas compras da moeda da exchange dele, que é o FTT. Né? Então ele postava, comprei 5 milhões, que não é um financial advice, como eles falam, né? Mas depois cada semana ele comprava 5 milhões e todo mundo falou, pô, estranho. E o CZ, que é o CEO da Binance, colocou um tweet que eles começariam a vender a posição de FTT, que é a moeda da corretora, por medo, receio de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Luna, que Luna foi a zero. Então, muita gente ocorreu um bank run, né, uma corrida ao banco. Todo mundo que tinha conta na FTX começou a sacar o dinheiro, e um belo dia, semana passada, ou semana retrasada, acredito, a FTX travou os saques. Então, basicamente, ela quebrou, né? E o que a Caroline fazia? Ela basicamente pegava os fundos das pessoas que estavam na corretora e começava a tradear, né? Então, sem compliance nenhum, sem um contador, sem nada, ela literalmente pegava o dinheiro das pessoas e começava a alavancar numa corretora,
meio que na sorte, né? Na loteria. E aparentemente eles tinham diversas... a FTX era nas Bahamas, né? E eles faziam diversas festas lá, ligadas a drogas e tudo mais. E durante esse momento eles faziam os trades. Então, realmente era uma loucura, né? É bem resumida a história. É isso aí, é literalmente isso aí mesmo. Não tem nada que explorar, tá bom o programa por hoje, não. Mas é isso aí que aconteceu mesmo. É uma das maiores corretoras do planeta, talvez o que é a terceira maior corretora do mundo. Pra vocês terem noção, gente, o tamanho da FTX. A FTX, quando... Eu sou fã de NBA, adoro NBA. E o Miami Heat, né, que é o time lá de Miami, ele tinha a American Airlines Arena, né, que era a arena deles lá, que, igual aqui no Brasil, quando você teve aqui o estádio do Palmeiras, o estádio do Palmeiras eles vendem os direitos do nome para uma empresa, né? Então, aqui do estádio do Palmeiras virou Allianz Parque, por exemplo. Lá nos Estados Unidos, o Miami Heat, o American Airlines saiu, acho que era American Airlines, né, que era o nome, né? American Airlines. American Airlines perdeu lá o contrato, enfim, estava aberto o nome, e a FTX comprou os direitos do nome para ela. Então, virou lá FTX Arena, que ela teve que vender agora isso, porque faliu o negócio. A FTX Só um detalhe, eles provavelmente usaram o dinheiro dos clientes para comprar esses direitos da arena. Né? Eles fizeram um monte de coisa. Eles patrocinavam, por exemplo, o carro de Fórmula 1. É bizarro o que aconteceu, cara. E até hoje, assim, a gente está vendo uma derrocada absurda, porque a FTX era uma empresa, não era uma corretora de esquina, sabe? Não era tipo, é um vizinho meu me falou. Não, a gente tá falando de, cara, mais de 13 bilhões de dólares perdidos no negócio, o que mostra que talvez a gente esteja errando no cálculo das criptos em relação a ser extremamente a Deus dará. Por quê? Porque no a Deus dará, um gestor, Zé Ruela, pode simplesmente pegar lá uma gênia de matemática, ela fala, ô nerd de matemática, pega aí simplesmente 13 bilhões de dólares e trada. E dane-se. Dane-se. Tipo, se perder, perdeu, tá tudo certo, vamos pra festa, sabe? Então, assim, você não acha que talvez não seja o momento no mercado cripto começar a pensar que a regulamentação, por exemplo, nos Estados Unidos ou em outros lugares, pode ser boa porque a gente vai colocar uns caras chatos no negócio, sabe? O cara chato, ele tem seu valor. Né? Com certeza. Numa revista, por exemplo, o jornalista ele não publica direto a matéria. Tem um editor que geralmente vai brigar com o jornalista para encher o saco dele para mudar o texto 15 vezes até o texto ficar bom. Né? Então, quando a gente não tem nenhuma fiscalização, nada, tipo, a gente é transparente, mas não é tão transparente assim. É transparente o que a gente quer que você veja. Então, não é melhor quando a gente tem alguma regulação assim, para pelo menos ter alguém chato lá para encher o saco? Com certeza, eu acho que regulação é muito importante e significa que o mercado está ficando cada vez mais experiente, cada vez mais big players, né? Mas um ponto interessante é que eu acho que a FTX era regulada. Esse é o ponto principal. Então, eles conseguiram de alguma forma, não sei se com corrupção, com o que quer que seja... E isso vai ter que ter uma investigação. Uma investigação bem grande, que é uma investigação que vai durar alguns anos, mas eu acredito que eles vão chegar nos culpados. Mas esse é o ponto. Regulação é importante, mas uma empresa super regulada também pode acontecer o que aconteceu com a FTX. Então, a gente tem que de se pensar. É um mercado muito novo. Com certeza. É um mercado que tem alguns erros. Assim, é um mercado muito subjetivo, que é fantástico. Assim, eu amo o cripto. Só que ele tem alguns erros estruturais que podem ter esse tipo de erro. Por exemplo, Terra Luna. Cara, assim, é bizarro o que aconteceu. Que até hoje a gente não sabe se o Docon era piramideiro ou não. Sabe? Ele fugiu, por exemplo, a Interpol estava procurando o cara. Agora, essa história da FTX. Se tem outras bombas que podem estar vindo por aí. A gente alerta aqui no programa, inclusive, há um tempão, sobre Tether, por exemplo, Tether não ser transparente em um monte de momento. Né? A história da auditoria, por exemplo, das fontes de reserva dela para manter a stablecoin ali, ela nunca fala. Né? Não, a gente tem uma empresa que... Porque foram lá atrás da... Você que ainda não acompanhou, veja nos outros programas aqui, mas eu vou dar uma resumida por cima. O pessoal ficava falando assim, Tether, cadê as fontes de reserva de vocês, né? Quem faz a auditoria, né? Para saber, e aí? Cadê a transparência do negócio? Só fala, não, a gente não vai falar direito, blá, blá, blá. Acharam o nome do negócio num fork lá de trás, lá no white paper. E aí, pegaram esse nome, jogaram no Google, acharam que a empresa era acho que era das Ilhas Seychelles, um negócio assim. E essa empresa tinha 6 funcionários. Ou seja, a maior stablecoin do mundo, Tether, tem valor de mercado multibilionário de dólares,
tinha uma auditoria de fundo de reserva com 6 funcionários só. Isso era muito pouco, né? Eles estão falando de muito frágil o negócio. Então, o que eles fizeram? Não, a gente mudou agora a empresa de auditoria, contratamos uma das top 12 do mundo. Não fala o nome do negócio. Cadê a reserva? Cadê as fontes de reserva do negócio? Cadê a auditoria? Então, assim, é um mercado muito complicado no momento, não, Paulo? Com certeza. Eu acho que Tether é o principal risco do mercado. Vocês alertam muito bem. A gente não tem essa transparência em relação às reservas e não é por falta de pedido, né? A gente está tentando verificar essas reservas há muitos anos e há muitos anos eles estão escondendo da gente. Mas eu espero que nada aconteça com Tether, porque seria até desastre. pior do que FTX, com certeza. Mas assim, é um mercado que ao mesmo tempo, quando a gente fala de Tether, você já tem uma solução, por exemplo, para isso. USDC, por exemplo, em teoria é muito mais seguro, porque isso é uma empresa enorme que é a Circle, que já tem os documentos tudo preparadinho, já tem ali, não, a reserva está aqui, acolá, e é a segunda ali. Então, pode ser só que seja transferido, não? Tipo, mas aí mesmo assim a gente está falando de uma crise de confiança de mercado absurda. Com certeza, eu acho que esse é o principal ponto, e tem diversas pools, né, em DeFi que utilizam Tether, então no final seria bom, né, de todo o Tether virar USDC, mas o processo para chegar até lá seria muito complicado, a gente teria uma queda ainda mais violenta no mercado. Perfeito. Paulo, para a gente poder finalizar o nosso papo aqui, meu querido, que papo bom é assim, passa rápido. Vamos lá, a gente tem aqui uma brincadeira aqui no Pizza Cripto, que a gente pergunta para a pessoa que a gente está entrevistando aqui. Hoje é dia 21 de novembro de 2022. Dia 21 de novembro de 2023, quanto vai estar o Bitcoin? Cara, eu acredito que vai estar $39 mil. $39 mil? Pô, a gente tá com 15 mil? Rapaz, otimista. E Ethereum? Eu acho que o Ethereum vai ficar até mais forte que o Bitcoin no ano que vem, porque realmente esses novos upgrades que teve na rede vai dar uma valorizada bem grande. Eu acredito que talvez 3.500. Talvez 3.500. Tá certo. Ethereum hoje tá 1.100, 1.000 por aí. Bom, tá bom. Excelente. Paulo, queria muito agradecer a sua presença aqui. Manda um abraço para todo mundo do PeerBR. Fala para todo mundo vir aqui, viu? Tá extremamente bem-vindo. Muito obrigado pelo espaço e conheçam o PeerBR. A gente está disponível nas plataformas de Android e Apple, então realmente é excelente para você que está começando a investir, que já tem uma experiência legal. Então, agradeço o espaço. Muito obrigado. Excelente. Obrigado, Paulo. E obrigado a você que nos assistiu no Pizza Cripto dessa semana. Eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nos outros programas da casa. A gente tem um monte de programa aqui, gente. Tem o Happy Hour BP, tem o Perdendo a Pose, tem o Fechando o Pregão, tem o Mercado de Alta, o Fora da Caixa, o PP Connections, enfim, muita coisa boa que você só vai acompanhar se você deixar o sininho ligado aqui, se inscrever no canal, deixar seu like, os comentários, enfim. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau!